Bom, e aí galera, tudo bom com vocês? Ó, a gente está começando aqui uma aula com ela já virou minha amiga, ela virou minha aluna, e agora eu estou virando aluno dela, e ela já me convidou, e além disso, ela é professora numa faculdade, ela vai contar tudo isso para vocês, e ela acabou de me fazer um convite para eu palestrar lá, então estamos começando bem pra caralho, né? Eu vou falar o palavrão porque é para os alunos aqui e não tem problema. Estamos começando muito bem. E aí, eu vou deixar ela falar quem ela é para vocês que não são da turma dela, né? Mas tem muita gente que é da turma dela, já conhece ela. Bom, Rô, abre a boca aí, mulher. Fala quem que você é, quem você é, da onde você saiu, o que você faz e o que você vai fazer. Meu Deus, vamos lá. Então, para o pessoal ainda que não me conhece, eu sou Roberta, sou médica veterinária, trabalho aqui em Florianópolis, Santa Catarina, e atualmente também sou professora no curso de medicina veterinária na Faculdade Anhanguera aqui também. E eu conheci o Rafa através de uma amiga em comum, que é a Karine Maroso. Quem é do Manual do Cão Ideal deve conhecer ela, que o Rafa fala sempre dela também. Eu tava com um problema com a minha cachorra que a gente não conseguia resolver, e um dia, trocando uma ideia com a Karine, ela disse: vai atrás dele, procura ele que ele vai te ajudar. E realmente, assim, ó, o meu depoimento, eu tô quase chorando lá na página do manual, porque foi demais, assim, a transformação da minha cachorra. E a disciplina que eu vou dar tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui, que é bem-estar animal. Então, por isso, o convite para o Rafa vir até Santa Catarina, até Floripa, trocar uma ideia com os meus alunos. Acho que vai ser enriquecedor para todo mundo esse encontro. E ele vai sair, eu vou depois postar aí para vocês. Você é aluno do Manual do Cão Ideal de Florianópolis, fique esperto, logo, logo eu tô aí. É isso aí. E o Rafa me convidou hoje para vir aqui conversar com vocês a respeito um pouquinho da medicina veterinária no geral, o que o pessoal tem que estar sempre atento com os seus cães. A gente pode falar rapidinho sobre gatos, mas já adianto que não é muito a minha área. Nós vamos seguir na praia dos cachorros. Eu tenho amigos fantásticos aqui em Floripa que trabalham só com isso. Então, sempre que eu tenho um caso que me tira da zona de conforto, eu digo: não, no teu caso, tu vai lá para um especialista em gatos, porque o comportamento é diferente, a clínica o ambiente tem que ser diferente para tratar eles. Isso é uma coisa que a pessoa tem que ter uma energia, uma preparação para fazer a consulta de gato que eu admiro. E digo, vai lá que é aquela pessoa que vai resolver o teu problema. Então, os cachorros ficam comigo e os gatos com os meus amigos. Isso é uma coisa que a Anne fala aqui constantemente para todo mundo, para todos os alunos dela, né? Ela fala: meu, gato tem que ser tratado em clínica de gato. Tudo a estrutura, ou que nem aqui, a gente está no escritório, a Anne está dando uma aula na outra sala, na sala da... Na nossa sala de aula. Na nossa sala de aula. Então, tem que ter todos esses negócios aqui, essas prateleiras e tal. Aí tem que estar com o Feliway na parede. Exatamente. Bom, e até uma outra coisa que a gente fala muito aqui, as pessoas me pedem muito, tipo assim, cara, e com gato? Cara, e com gato, como é que faz? Eu falo: gente, eu não trabalho com gato, quem trabalha com gato é minha esposa, eu não tenho, e aí isso é uma coisa que a Anne fala, eu não tenho mão para mexer com gato, eu não tenho, eu não tenho tato, comigo não, tipo, eu faço carinho, eu brinco aqui com as minhas, a gente joga, eu jogo... a gente tem uma baratinha de borracha, eu jogo baratinha e tal, mas eu não tenho mão para mexer com o negócio, para fazer acontecer. E a Anne fala a mesma coisa, cara, eu não tenho mão para mexer com o cachorro. Tipo, ela faz o trivial e o essencial, mas que nem ela fala, que nem às vezes a gente fala assim, eu falo: meu, faz uma pista de faro lá e passa a Scully. Ela já começa a suar frio, ela não tem mão, ela não vai. Uhum. Não que eu não goste, eu acho que a clínica de felinos, ela atrai muito, porque assim, ó, é muito difícil o animal te demonstrar qualquer coisa. Então, assim, para quem tem esse instinto investigativo da clínica, ela atrai muito, ela chama muita atenção. Porém, é o que tu falou.
A pessoa tem que estar preparada para lidar com o animal que ela vai examinar. Exato. Então, hoje em dia, graças a Deus, a medicina veterinária já entendeu isso. Alguns tutores, às vezes, não entendem. Ah, mas você não é veterinário? Você não estudou para tratar de tudo? E não é assim. A gente tem aqui 3 clínicas que são especializadas em gatos. A gente tem 2 que são especializadas em silvestres. Então, por que isso? A gente volta no meu convite para ti. Eu tenho que pensar no que é melhor para o meu paciente. Para o meu paciente entrar num ambiente de silvestres, onde praticamente todos eles são presa, e ter um cachorro ali esperando na sala de espera da consulta, o meu exame clínico vai ser totalmente equivocado. Totalmente E a diferente. mesma coisa o gato. O gato, ele não quer chegar e ter cachorro latindo. E o cachorro vai latir para fazer bagunça. A produção de hormônios no momento altera tudo que pode ser. Exatamente. Então, a primeira questão que eu foco muito aqui, e eu vejo que cada vez mais os meus colegas também estão fazendo isso, e daí vem o nosso papo aqui com os alunos do Manual do Cão Ideal, isso acontece, eu já toquei os meus lá pro quintal por causa disso, porque senão eles estavam aqui junto. Mas os tutores, eles têm que ficar cada vez mais prestando atenção nesse tipo de situação, porque não é porque o veterinário não vai querer atender o teu gato, não é porque ele não vai querer atender a tua tartaruga, mas aquele ambiente em específico não vai ser bom para ele, especialmente se ele já estiver se sentindo desconfortável, porque tá com dor, porque vai tomar uma vacina, porque não... Enfim, o motivo de você ter levado ele até a clínica veterinária e mais animais diferentes num ambiente estranho vão acabar, às vezes, agravando ou mascarando um sintoma clínico que seria decisivo para o veterinário diagnosticar o animal. Sem dúvida. Bom, então vamos lá. Falamos de ambiente e falamos de clínicas especializadas. Eu acho isso que não estava nem na minha pauta aqui, mas isso aqui é uma coisa bem interessante mesmo, né? Da gente lidar e da gente se atentar. Tipo, cara, leva o seu cachorro numa clínica que atende cachorro, você que tem gato leva na clínica de gato, e não leva o seu cachorro num lugar onde tem gato, óbvio, né? Porque cachorro com gato, por mais que a gente queira, não é natural eles... Exato. Que nem as minhas se dão bem com a Scully, porque elas foram criadas e condicionadas a viverem bem juntos, mas aqui do cachorro que elas se dão bem. Bom, então vamos lá. Rô, o que eu quero perguntar para você é até uma pergunta que na real rola, todos os alunos me fazem. Primeiro, é a seguinte: qual é a importância, né, da vacinação antes de sair com o cachorro passear? Porque geralmente a pessoa pega um filhote e aí é aquele faniquito que quer sair com o cachorro de qualquer jeito e quer sair e às vezes acaba saindo. Então, qual é a importância disso e o quanto que a gente... e o porquê das... Vamos lá, vai. Qual a importância disso? Já vou te dizer que isso foi pergunta na minha prova semana passada, tá? Para os meus alunos de imunologia. Os animais... Os mamíferos em geral, vamos colocar assim, quando a gente nasce, e os cães e os gatos quando nascem, a gente recebe uma carguinha muito pequena de proteção da mãe. Aí vem a primeira mamada, o contato com a mãe, começa a ter contato com o ambiente externo, a gente vai adquirindo proteção leve contra as agressões que a gente sofre todo dia. Uma pessoa espirrou do seu lado... você encostou numa parede mais suja, o cachorro estava cheirando, lambendo o chão. Isso tudo são agressões que estão sendo feitas ao organismo. Antes da vacinação, essa proteção é muito pequena. Tá. A gente precisa esperar, mesmo sendo pequena, a gente precisa esperar ela diminuir essa proteção que veio da mãe, que ele foi adquirindo através do colostro, da mamada, quando ele é recém-nascido. A gente precisa esperar que essa proteção comece a diminuir. Tá. Aí eu entro com a vacina e ela começa a aumentar. Porém, é um organismo muito jovem. E ele não vai entender que isso vai ter que estar sempre aqui em cima. Aí ela começa a diminuir de novo.
Aí eu venho com a segunda dose da vacina. Entendi. Aumenta e a tendência é se manter um pouquinho mais alta. Uhum. Para algumas das doenças que as vacinas polivalentes protegem, 2 doses seria o suficiente. Porém, a gente precisa lembrar de 2 pontos chaves aí, que é a sinomose, Uhum. que ela ataca. O pessoal só lembra dela no sistema neurológico, quando o cachorro começa a ficar com aqueles tiques, assim. Só lembra dela depois que deu também, né? Antes também. Mas a gente tem a parvovirose também, que ela dá vômito e diarreia no filhote. Isso pode acometer animais adultos também. Uhum. Mas por que a gente fala do filhote em específico? Vômito e diarreia no filhote vai desidratar muito rápido. É igual um bebezinho de colo mesmo. Então, é uma doença que tende a matar com uma facilidade muito grande filhotes. Já a sinomose, ela é uma doença que ela adquire um caráter mais crônico. Ela começa a ter, às vezes, uma lesão de pele, que o proprietário não dá muita bola, tem uma diarreia, começa com secreção ocular, e daí até o proprietário vir a levar no veterinário, já pode ser um pouquinho tarde demais. E a gente precisa lembrar, a parvo, que é a do vômito da diarreia, eu consigo tratar e curar o meu paciente. Mas a sinomose não tem cura, ela tem tratamento. E eu vou conseguir estabilizar. Ela estagna e depois ela volta? A sinomose, eu posso tratar e vou estabilizar ela. E dependendo de como for o manejo do meu animal, ele pode voltar a não ter nenhum sintoma. Uhum. Porém, toda vez que ele tiver um estresse, uma queda de imunidade, ele pode voltar a demonstrar sintomas clínicos da sinomose. Entendi. Então, por isso que a vacinação é extremamente importante. E daí, por que a gente dá a terceira dose? Porque eu não quero correr o risco de ter aquela queda na curva da proteção de novo. Tá. E outro ponto que é importante, cão e gato, raríssimas vezes nasce um filhote na ninhada. Uhum. Então, eu nunca sei se o filhotinho que eu adquiri, que eu adotei, que eu comprei, enfim, não é essa a questão, se ele foi o carinha que mamou primeiro e recebeu a maior carga da proteção, ou se ele foi o último a nascer e o último a mamar, que recebeu a menor carga de proteção. Entendi. Então, a terceira dose da vacina, ela vem primeiro, para eu não correr risco de cair a proteção, pensando em sinomose parvo, primeiro lugar. E segundo, porque eu não sei se esse animal ele conseguiu ter uma proteção realmente adequada quando ele mamou o colostro lá, o primeiro leite da mãe. Então, a terceira dose ela vem realmente para fixar essa proteção no organismo dele. Para que o sistema imune, que a gente fala, que é essa proteção, ela consiga realmente registrar que toda vez que eu entrar em contato com esse organismo agressor, eu já sei o que eu tenho que fazer, porque eu já tenho essa informação aqui comigo no meu sistema imunológico. E daí ele vai e libera os soldadinhos lá para combater aquele vírus antes do animal ficar doente. Essa é a ideia da vacina. E o porquê que é tão importante daí não expor o animal antes de terminar esse protocolo de vacina? Vacinei, aumentou. Logo daqui a pouquinho ela vai cair. E eu expus o meu animal na rua, num ambiente não controlado. As chances dele ficar doente são bem grandes, justamente por causa desse vai e vem da curva da proteção. Aí entra, peraí, Rafa, só concluir aqui. Aí entra uma outra questão. É o período de socialização dos cães. Aprendi, viu? Então, é importante que eu tenha um ambiente bem controlado. Por exemplo, a casa de um amigo, que eu sei que ele sempre cuidou bem dos animais dele, que tá com as vacinas em dia, tudo isso, para eu levar esse meu filhotinho até lá. Para expor ele a um outro animal, a uma criança, a um ambiente mais ou menos barulhento do que a minha casa. Então, assim, não é para colocar numa redoma de vidro esse filhotinho. Mas eu tenho que saber como é o ambiente que eu vou levar ele. Não é num parque, não é numa beira-mar da vida, como a gente tem aqui em Floripa, onde eu tenho animais errantes andando, onde eu não sei como é que está o controle, se a prefeitura faz ou não algum controle ali naquela região. Vocês aí em São Paulo tem o Ibirapuera, que eu vejo bastante gente caminhando com os animais por lá. Então, assim, são ambientes em que o risco pro filhotinho é elevadíssimo. Então, esses realmente são proibidos de levar antes de terminar o esquema de vacinação.
Total. Era isso que eu ia falar. Mas e se eu levar na casa de um amigo? Era isso que eu ia falar. Não, matou a pau. Meu, show de bola. Eu não. Eu sempre. A gente não. Diferente, né? Falamos sobre a mesma coisa, mas em nichos diferentes, né? E Sim. óbvio, do mesmo jeito que você, antes de fazer o manual, sabia algumas coisas, entre mitos e verdades, eu também sei algumas coisas entre mitos e verdades. E eu achava que essa terceira dose era, sabe aquele negócio do veterinário, do veterinário não, do cara, tipo, vou tomar um dinheiro aqui e dar essa terceira dose. Eu achava isso. Rafa, e assim, ó, hoje em dia a gente tem um problema muito sério, porque tem locais em que algumas épocas do ano elas são mais sensíveis a algumas viroses. E hoje a gente já tem estudos que comprovam que algumas raças são mais sensíveis a essas viroses. Tipo, Por exemplo, se eu falo de um Rottweiler, é uma raça que, meu, se ele pega parvovirose, chega um filhotinho de Rottweiler aqui, que o dono chega para mim dizendo que ele tá com diarreia 2 dias, me arrepia, porque assim, ó, as chances de ser parvovirose são muito altas. Então, em alguns casos, inclusive, a gente já está recomendando uma 4ª dose de polivalente. olha. Por conta dessas raças sensíveis, por conta de, às vezes, ser um animal de rua. Eu adotei um filhotinho. Eu não sei se a mãe tomou vacina ou não. Uhum. Então, o leite que ele mamou lá naqueles primeiros dias provavelmente não deu quase nada de proteção para ele. Então, eu preciso garantir que ele realmente vai conseguir registrar a informação e ter proteção contra essas viroses. Então, mas daí, reforçando, são casos pontuais, em raças que a gente já tem esse histórico, tipo o Rottweiler, o Husky, Golden, se não me engano, também. São raças que a gente já sabe que tem uma sensibilidade maior, tanto ao vírus da sinomose quanto ao vírus da parvovirose. Uhum. Então, nesses casos pontuais, a gente sugere para o tutor fazer uma 4ª dose de polivalente e quando eu não tenho histórico da mãe. Entendi. Então, eu vou lá e faço uma 4ª dose para funcionar. A primeira dose funciona como se fosse aquela proteção do primeiro leite e as outras 3 doses como realmente 3 doses de polivalente. Entendi. Ou quando infelizmente, a gente ainda pega criadores ou até mesmo protetores que querem fazer a vacina mais cedo para poder doar ou vender o filhotinho mais cedo. Uhum. E daí, isso é a pior coisa que existe pra gente. Eu mato, quando eu faço a vacina mais cedo, eu mato toda a proteção da mãe, que ele ganhou da mãe. Tá. A vacina vai lá e inativa toda, gasta toda aquela proteção da mãe. Uhum. Então, nesse caso, eles são muito mais sensíveis às doenças. E daí, esse paciente não pode sair de casa até ele tomar pelo menos a 2ª, no caso, ou a 3ª dose. Que seria a 1ª e a 2ª na época certa. Uhum. Então, a gente tem recomendado em alguns casos essa 4ª dose por conta das raças sensíveis e por conta, às vezes, de criadores e protetores que querem vacinar muito cedo os filhotinhos. Porra, é bem complicado essa situação de precocidade aí. Sim. E isso tanto para um cão que a gente sabe que é filhote, né? Então vamos lá. Rafa, beleza, com filhote ficou claro. Aí vamos supor, eu peguei um cão da rua, não foi nem um cão de uma ONG, não sei se ele passou pelo processo de vacinação na ONG. Quando vai para a ONG, geralmente eles fazem o processo de vacinação. Peraí, vou falar pelo amigo São Francisco, que eu conheço de dentro, a fundo, que eles fazem o processo correto, antes de doar e antes de acontecer. Eles tratam o cachorro, castram, depois a gente vai falar sobre isso, e fazem o processo correto. Agora vamos supor, que nem vira e mexe lá no sítio, a gente tá portão aberto, entra um cachorro. A mesma coisa. Passo pelas... Aí, nesse caso, seria o ideal das 4 vacinas, então? Ou não. Uma vez que eu tenho um cão adulto. Cão adulto, Uma vez que eu tenho um cão adulto, achei, resgatei, enfim, tem um cão adulto que eu perdi a carteirinha de vacinação, foi o de um parente que faleceu e eu resolvi cuidar dele agora, mas não sei o que foi feito ou não. Uhum. Faz 2 doses da vacina polivalente. Tá.
e daí esse animal é considerado imunizado contra essas principais viroses que a vacina protege. E se for um cão da rua que eu botei para dentro de casa, mesma coisa. Mesma coisa. Não tenho histórico desse animal. Não sei se ele já foi vacinado ou não. De repente foi resgatado numa ONG, acabou fugindo, ou tinha... aqui a gente tem alguns cachorros de bairro que a gente fala, que tem 3, 4 pessoas que vão cuidando daquele animalzinho, porque ele não quer ficar dentro de casa nenhuma. Uhum. Então, não tem o histórico dele por qualquer motivo que seja. Então, eu vou fazer 2 doses da vacina polivalente. A mesma coisa vale, por exemplo, a validade dessa vacina é em torno de 1 ano. Isso falando aqui no Brasil, que a gente não tem muito controle dessas doenças. A validade dessa vacina é de 1 ano. E, por algum motivo, passou o prazo. Tá. Eu tenho aí uma janela de 30, 40 dias passando esse 1 ano para considerar isso um reforço. Passou disso, passou de 1 ano e 2 meses, eu faço 2 doses de vacina polivalente novamente. Não preciso repetir todo o protocolo de filhote. Eu considero ele um cão adulto que eu não tenho histórico. Tá. Bom, beleza. Aí a gente entrou em vários pontos aqui, né? Eu anotei aqui um primeiro que você falou agora, que é a relação do tempo. Vamos lá. Ideal, que todo cachorro deve ter. Eu ia falar feedback, não é feedback. É check-up de quanto em quanto tempo? Check-up. No mínimo. Que tem que ter, tem que ter. Essa é uma coisa. Tem que ter. Tem. Se a pessoa se prontificou a ser responsável por aquela vida, ele tem... Eu anotei aqui, Rafa, que era assim, uma coisa que eu queria muito falar. A gente tem que parar de tratar os animais e começar a prevenir que esses animais fiquem doentes, sabe? É a mesma coisa que eu falo. Hã? É a mesma coisa que eu falo. A gente tem que parar de resolver problema. É isso aí. Ensinar o cachorro o que ele tem que fazer para não dar problema. Isso aí. E por que eu tô tocando nesse ponto? Justamente por isso. As pessoas, elas acham que eu vou ter um animal, eu vou gastar com as vacinas de filhote, depois eu vou gastar, sei lá, com vermífugo, antipulga de vez em quando, e daí lá, quando ele ficar velhinho, é que ele vai começar a me dar despesa. Pelo menos é essa conversa que a gente escuta muito aqui. E não é assim. Por quê? Quando ele chegar lá velhinho, ele já vai chegar com problemas muito sérios, com complicações que dificilmente a gente vai conseguir contornar. Quando eu passo a prevenir, eu trago esse animal, no mínimo, 1 vez por ano aqui dentro do consultório. Mínimo, 1 vez por ano. Mínimo, 1 vez por ano. Por que esse mínimo? Se ele é um animal que no primeiro check-up dele, ele não apresentou alteração nenhuma, te vejo ano que vem. Ótimo. Ele apresentou qualquer alteração. Aí eu vou ter que investigar o que é isso aí. Daí o check-up dele vai passar para daqui a 4 meses, para daqui a 6 meses. Então, esse período eu vou ajustar de acordo com a alteração que apresentou no check-up. Mas se não apresentou alteração nenhuma, e o que seria esse check-up? Um exame clínico, o veterinário examinar com a mão o animal, não adianta mandar foto no WhatsApp, que a gente não vai conseguir sentir ali o que eu preciso sentir. Eu preciso examinar realmente, o animal precisa vir junto no check-up, eu preciso examinar ele, eu tenho que ter um exame clínico dele. E um hemograma completo, igualzinho a gente faz, coleta sangue ali no consultório, manda pro laboratório, vê como é que tá. Se ele tem anemia ou não, se ele não tá com uma infecção, às vezes, latente ali, incubando, que o pessoal fala. Veja como é que tá o funcionamento de rim, de fígado, tá tudo ok, perfeito, beleza. Um animal muito novinho, o meu check-up normalmente para por aí. O animal já com seus 3, 4 anos de idade, eu aconselho que faça também ultrassom. Por quê? Muitas vezes ele não vai ter alteração nenhuma no hemograma, mas eu posso, no ultrassom ali na imagem, já tirar uma foto do rim dele e ver que aquele rim ele não tem uma característica lá muito boa. Então é alguém que eu vou ter que monitorar com uma frequência um pouquinho maior. Para quê? Para que eu não tenha um paciente insuficiente renal com seus 6, 7 anos de idade. Eu já vi que o rim dele não tem uma conformação muito bonita. Então eu já vou, vamos ver o que você está dando de petisco para esse cachorro. Não, esse tipo de petisco vai acabar facilitando. Não é que ele vai ter, mas
é um ponto a mais para piorar e para acelerar esse rim a ficar doente. Ou, de repente, ele tem alteração no fígado. Ele está começando a acumular cálculo na vesícula. Então, vamos, de repente, parar de dar alguma coisa que você está fazendo, algum manejo que você está fazendo em casa, e vamos proceder de tal forma. Vamos mudar aí o tipo de petisco, mudar o tipo da alimentação desse animal e tentar prevenir, tentar jogar esses problemas o mais para frente possível, para que esse animal tenha o maior tempo possível de vida saudável e para que se realmente ele vier a ter problema, a gente detecte isso no primeiro momento e ele tenha muitas chances de passar e sobreviver pelo problema. Não uma emergência onde eu vou ter que, pensar qual problema eu vou resolver primeiro. Entendi. O cachorro tá todo estrupiado, aí Exatamente. Você não sabe o que faz. Se eu soubesse que ele tinha um rim estranho de filhote, de já tinha tratado. jovem, eu já tinha mudado a alimentação dele antes. Hoje ele chega para mim, por quê? Porque ele parou de comer e ele tá todo amarelo. Tá, ele tá todo amarelo, fiz ultrassom, mas o fígado dele tá ruim, mas o rim também tá ruim. E daí eu vejo que ele tem um aumento de coração. E daí, meu Deus, o que eu vou tratar primeiro agora? Só que isso não começou tudo junto. Sim, então, essa é a importância do check-up. Boa. Aí, deixa eu te falar uma outra coisa, que é uma coisa que acontece muito comigo, né? Principalmente por causa dos cães do sítio. A gente dá lá no sítio, na verdade não só no sítio, a Scully também toma, por mais que ela esteja lá, que ela esteja aqui, mas ela toma também. Existe uma vacinação anual, né? Que geralmente, né? Se eu tiver errado, você me corrige. É raiva. Sim. Né? Polivalente. A polivalente, que a gente chama de V, não sei quanto. V8, V10, aí vai depender da região. E tem uma V maior, né? Mais que V12, eu acho. Isso, essa é uma vacina produzida só por um laboratório no Brasil. Fora do Brasil, ela não existe. Uhum. E qual é a diferença dela para as outras? A diferença delas, Rafa, assim, ó, as principais viroses, elas vão estar tanto na V8, quanto na V10, quanto nessa V12 aí agora. Então, se eu mandar V8, tamo junto. O que é o papel do veterinário nessa hora? Conversar com o tutor, pedir, cara, onde que esse animal vive? Como é que é a rotina dele? Quais são os locais que ele frequenta? E daí a gente vai fazendo uma triagem para ver o que a gente tem de portfólio, digamos, de vacina para indicar para ele. Entendi. Eu gosto muito da vacina V8, eu sou fã dela, por quê? Porque ela vai proteger contra as principais viroses e o animal vai estar bem imunizado. Se ele é um animal de apartamento, se ele é um animal que frequenta locais que eu tenho conhecimento dos outros animais que estão frequentando aquele ambiente também, se ele não é um animal que vai, por exemplo, para sítio, que ele vai passear sozinho, que a região não é uma região que alaga fácil, porque aqui em Floripa a gente tem bastante problema com alagamento. A principal diferença dessas 3 vacinas é a quantidade de tipos diferentes de bactérias que estão ali dentro para proteger contra leptospirose, que é aquela doença do xixi do rato que o pessoal normalmente fala. Entendi. Então, na V8 eu tenho a proteção contra ela. Top. No sítio tem que ser a top, porque, lá tem os camundongos, de vez em quando, ratinho. Então, assim, na verdade, eu paro na V10 aqui, tá? Essa V12 eu não vejo necessidade, até porque, assim, falta estudo. Daí eu puxo a orelha da minha classe, que falta um pouquinho de estudo nessa hora para dizer, não, a gente tem necessidade dessa V12 porque a gente está pegando muito diagnóstico desses outros 2 tipos de leptospirose aí que estão na vacina. Entendi. E aqui no Brasil a gente ainda não tem esse tipo de levantamento bem analisado, digamos assim, tem bem estruturado esse levantamento. Então, para mim, hoje, eu acho que eu fico sempre entre V8 e V10. Beleza, então raiva, polivalente. E aí a gente dá também lá no sítio, eu não sei o nome, mas eu falo que eu acho que é tosse dos canis. Tosse dos canis. E aí é a mesma coisa da de gripe? Isso. Aqui a gente chama muito de vacina da gripe, tá? O que eu falo tosse dos canis, mas é a mesma coisa da gripe. Igualzinha, é a mesma vacina. O que é essa gripe canina, tosse dos canis, enfim?
é quase o nosso resfriado. Aham. Ela tem um agente que é viral e um agente que é bacteriano. Entendi. Para cães que frequentam hotel, que frequentam áreas onde tem uma concentração maior de cães, pet shop, parques, é fundamental a vacina da tosse dos canis. Normalmente, a gripe num animal saudável, ela não vai trazer muitos transtornos para o animal. E ela pode até resolver sozinha, igual o nosso resfriado mesmo. Uhum. Porém, eu tenho hoje em dia Shih Tzu, Bulldog francês, Pug, tudo esses caras chapados aí. Qual que é o papel do nosso nariz, do focinho deles? É tá ajudando a filtrar o que entra lá no pulmão. Tá. E a gente foi e tirou totalmente esse filtro deles. Tá. Outra coisa que eu tenho que levar em consideração, devido um pouco a essa seleção genética para algumas características, para exacerbar em algumas raças, a gente pode ter gerado falhas na imunidade desses animais. Eu posso ter animais que não mamaram direito lá o colostro, o primeiro leite, que também vão responder de forma pior a agressões. E a gente ainda tem indivíduos que não têm sistema imune acordado, que a gente fala até que eles não vão nem responder direito à vacinação. Então, eu tenho vários perfis aí de animais que podem, por causa de um simples resfriado, complicar a situação. Entendi. Bom, vamos lá. Beleza. E, então, são essas três. Raiva... Não, tem mais. E mais? Existe a vacina contra a giardia. É giardia. Verdade. Isso. Aí, de novo, é o papel do veterinário de fazer toda aquela triagem para ver o que ele vai indicar para cada cliente. Mas tem que dar. No ano tem que tomar. E quando deu a primeira vez, todo ano tem que fazer um reforço anual de cada uma delas, tá? Mas a vacina da giardia eu gosto muito, eu digo assim, ó, eu coloco ela na categoria de tem que fazer quando eu tenho criança em casa. O cachorro que passeia. O cachorro do Manual do Cão Ideal sai na rua, passeia e não tem jeito, tem que tomar giardia. Então, assim, é um animal que vai ter muito contato, vai ser muito exposto, tem que fazer gasto de energia todo dia? Tem. Então, a vacina da giardia. E lembrar assim, ó, a giardia, ela é uma zoonose. A gente pode passar para eles e eles pra gente. Então, uma vez que eu tô protegendo o meu animal, tô vacinando ele, as chances de eu adquirir acabam diminuindo. Sim, boa. Então, vamos lá. Raiva, V10, V todos esses V. Gripe, tosse dos canis, giardia, qual mais? Então, aí entra a gente entra numa questão da leishmaniose, que é uma zoonose também. Aqui em Floripa a gente está com um problema seríssimo. Em São Paulo, em Santos também tem bastante. E é o que eu falo pro pessoal, assim. A leishmaniose, ela começa... tipo febre amarela e o macaco. O macaco, ele não é o vilão da história. Ele é sempre o cara que vem dizer pra gente que tá começando a ter um problema na região. Deu ruim. O cão e a leishmaniose é mais ou menos por aí. A gente começa a ver que estamos tendo problema com leishmaniose quando a gente começa a diagnosticar nos cães. Entendi. Então, o uso... hoje em dia, graças a Deus, no Brasil a gente tem a vacina. Me dói o que eu vou falar agora, mas infelizmente é a vacina mais cara que tem. Sério? Mas eu tenho que pensar que se eu proteger o meu animal, eu estou ajudando a controlar a disseminação de leishmaniose na minha cidade. Show. Sucesso. Então, entre eu vacinar o meu cachorro, eu sei que vai pesar no bolso do meu cliente, mas eu jogo para ele. Entre você se apertar um pouquinho, fazer uma economia, vacinar o seu cachorro, ou daqui a pouco você descobrir que o seu pai, seu tio, seu filho está com leishmaniose, o que vale mais a pena? Sempre vai valer a pena a prevenção. Sim, é prevenção de ambos, né? E aí entra muito naquela matéria que você me mandou que eu li na quinta-feira. Então, eu dei uma olhadinha lá nela antes da gente vir conversar para eu ver o que... de você ter um valor, né? Que tipo assim, ó, eu sei que eu vou gastar X anualmente e você faz, entre aspas, né, uma poupança mensal. Exato.
Pô, sei lá, vamos supor aqui, vou chutar alto pra caralho aqui, eu acho. Pô, vou gastar R$ 1.000 por ano de vacinação dos meus cães. Tô chutando alto, não sei se é verdade ou se é menos. Cara, R$ 1.000, faz as contas por mês, vai dar cento e alguma coisa. Guarda. Se você não gastar, no final do ano, você vai lá e compra sei lá, um petisco, compra um peitoral, sei lá. Como uma caminha nova para ele, faz uma festa de aniversário, enfim. Pronto, é. Bom, beleza. Então, show. Rafa, não gasta isso, tá? Com Não os gasta, reforços né? anuais. Quanto Você gasta? vai gastar aí R$ 300. Na 300 minha região. reais? Para, né, mano? 300 Com, reais. com os reforços anuais dessas vacinas que a gente conversou, tá? 300, você dividir por 12, dá R$ 25 no mês, pelo amor de Deus, mano. É mais barato que duas Coca-Cola e um pão de queijo na padaria, velho. É. Bom, beleza. E aí, além disso tudo, tem a vermifugação. Eu só quero voltar num ponto ali que a gente meio passou batido, Rafa, que é a questão da vacinação contra a raiva, tá? Não sei se você tem acompanhado aí as reportagens, não sei como é que tá em São Paulo, mas a gente chegou a ter esse ano, fazem 2 meses, acho que nem isso, um mês e pouquinho, uma senhora faleceu aqui em Santa Catarina por raiva. Ela foi mordida por um gato, tá? E uma das coisas que eu mais escuto no consultório é: mas eu não, para que eu vou vacinar contra a raiva se não tem mais no Brasil? Tem muito. E daí a gente entra no problema. Ah, mas eu moro no centro da cidade. Eu também moro no centro da cidade aqui e eu moro numa casa. A gente tem um pé de manga enorme. No verão, sempre tem morcego por ali. Sempre. E o que a gente está mais vendo de colegas veterinários reportando são. E daí a Anne vai meio que querer brigar comigo, porque morcegos entrando dentro de casa e gatos caçando morcego e matando, e eles viram um disseminador no meio urbano, os gatos. Sim, mas é por isso que a Anne fala que gato pet não pode ver rua. Mas, Rafa, eu tenho 4 clientes que me mandaram fotos de morcegos mortos pelos seus gatos dentro do apartamento. Caralho, mas o apartamento tem que ser telado. Como é que passa que nem aqui? Como é que passa Nesse buraco da tua tela aí, passa 2 morcegos um do ladinho do outro. Aí fudeu. Esse é o problema. Então, assim, as pessoas não estão mais querendo vacinar contra a raiva, porque não é um assunto que está todo dia na mídia. Mas a gente tem muito. E esse problema não está só na zona rural, lá na floresta, onde os morcegos estão. Ele está dentro da cidade. E não é só... O morcego é um dos principais, mas não é só ele que transmite. E daí, se um gato desse... E a gente tem cachorro que tem instinto de caça alto. As minhas cachorras do sítio. O Banzel, meu chihuahua, é um sarna. Ele vê qualquer coisa se mexendo, ele sai correndo que ele quer caçar. Eu tenho uma cachorrinha, tem uma vira-lata lá no sítio, meu. Ela tem uma caça alta do capeta, cara. Ela sobe na árvore pra catar esquilo. Sim. E daí você vai fazer como? Prevenir? Lógico. Vamos vacinar todo mundo contra a raiva. É cachorro, é gato. A gente está com campanhas aqui em Santa Catarina, inclusive para vacinação de gado, porque vira um meio de reservatório, tá? E a gente tem focos diagnosticados de bovinos aqui perto de Florianópolis, a 30 quilômetros, a 60 quilômetros de Florianópolis, com foco de raiva em bovinos. Então, as pessoas se acomodam quando elas não ouvem mais falar no assunto. E daí não ouvem mais falar porque não tem. Não, porque ninguém tinha morrido há 5 anos atrás. Sim. E raiva não tem cura, gente. Mata, e mata cachorro, mata gato, mata ser humano também. Né? Bom, vamos lá. Se a gente for falar de tudo que a gente tem que falar, a gente não sai daqui... acho que a gente fica até sexta. A gente não sai daqui nem amanhã. Mas eu vou botar você no checkmate agora. A gente faz essa última aqui, que é uma das coisas que eu acho que é mais importante de todo mundo. Todo mundo é uma dúvida geral. Castração. Vamos lá. Aí abrem vários parênteses. Sim ou não
Por Com quê? certeza. Sim ou não? Por quê? Que vai entrar aqui mais ou menos o quando. Tá. Castração. Com certeza. Então é Não é muito. nem sim nem não. É com certeza sempre. Quem não tem animal castrado é quem está trabalhando com criação, tá? Tá. Por quê? Essa pessoa, ela vai estudar, ela vai ter conhecimento, ela vai saber lidar quando, como fazer a reprodução do seu animal. Quem quer um animal dentro de casa, ela quer um filho para ela. Então, eu tenho que pensar, e daí eu vou fazer um apelo bem grande para a mulherada. O tanto que você sofre todo mês, o seu pet vai passar exatamente igual. Com um agravante pior. Como elas entram em cio muito menos frequente, todos os sintomas são muito mais intensos. São vezes. Então, a questão de cólica, a questão de mudança de comportamento, tudo isso vem de uma forma muito mais intensa. TPM canina. É por aí. Eu tenho relatos de tutores que eles falam: meu Deus, a minha cachorra começou a morder todo mundo em casa. Fica o capeta mesmo. Vai morder mesmo. Segundo ponto, a questão da higiene, né? De ter que ficar usando fraldinha, enfim. Uhum. Mas o principal benefício da castração é em termos de saúde e longevidade. Ótimo. Um animal castrado, e daí quando castrar? Um animal castrado antes da puberdade, para as fêmeas, antes do primeiro cio, para os machos, antes dele começar a aprender a fazer xixi de patinha levantada, eu consigo minimizar absurdamente os riscos de ele desenvolver problemas de saúde ligados ao aparelho reprodutor, sejam eles tumor de mama, gravidez psicológica, tumor e problemas de próstata em geral, infecções no útero, que são cada vez mais frequentes, e isso é uma cirurgia de emergência. Eu nunca posso dizer para o proprietário se o animal vai voltar da cirurgia ou não. Nossa. Enquanto que uma castração é uma cirurgia que eu estou escolhendo fazer no melhor momento de saúde do meu animal. Então, as chances de dar algum problema, daí ao contrário, são muito pequenas. Então, é sempre melhor. De novo, lá na primeira frase que eu quis te falar hoje, prevenir é muito melhor do que tratar. Sim. Então, eu estou prevenindo todos esses problemas. Estou prevenindo tumor, estou prevenindo problemas de aparelho reprodutor, estou prevenindo infecções no útero, estou prevenindo gravidez indesejada, que é um dos maiores causas de abandono de animais. A minha cachorrinha fugiu, voltou 2 meses depois, estava lá surpresinha, e o cara vai lá, põe aqueles filhotes dentro de uma caixa e larga em qualquer lugar. Então, é muito complicada a situação. E é a melhor forma de controle populacional. Não existe outra. Sem dúvida. Tá? E não existe outra de verdade. Tal de vacina para controlar cio não deve ser usada, não deve ser aplicada nunca. Por quê? Porque eu estou predispondo a minha cachorra a ter problemas. Se não na primeira aplicação, na segunda, na terceira, vai vir problema e vai ser muito sério. Eu acho que é uma coisa que é muito legal da gente falar, é que o seguinte, né? O natural, né? E aí entra a base de estudos, e não somente ligada a comportamento ou a cães, mas o natural de um mamífero não é ter relações sexuais por prazer, né? Exatamente. E sim relações sexuais para perpetuar a espécie, para jogar a espécie para frente, né? Acredito, né, até baseado aí no que a gente estudou e sabe até hoje, o único animal que tem relação sexual por prazer ainda, né? Na verdade, ou ainda não, que tem relação por prazer é o homem. O resto, nenhum animal tem relação sexual por prazer, e sim por, cara, jogar a espécie pra frente. Exatamente. Aí você tocou no ponto que acho que o mais discutido na hora de castrar ou não. Mas eu vou tirar a masculinidade do meu cachorro, especialmente se ele tem um dono macho, né? Um homem que tem um cachorro macho. E para que eu vou fazer o meu cachorro passar por esse tipo de situação? Cara, é o cachorro que vai ser castrado, não é você. Tá? Segundo, se você se prontificou a ter um animalzinho de estimação, a ter um filho seu em casa, você não quer que ele viva o máximo possível
e o melhor possível ao seu lado, a castração, ela gera... comprovado que animais castrados, eles vivem, no mínimo, de 1 ano e meio a 2 anos e meio a mais do que animais não castrados. A questão da saúde, do bem-estar, aumenta imensamente. Por quê? Um macho não castrado dentro de casa, ele está tendo que constantemente defender o território dele, ele tem que estar constantemente monitorando aquele ambiente para ver se não tem nenhum outro macho que está ameaçando o território dele. Então, as chances desse animal ter problemas psicológicos por conta disso são grandes. E aí uma coisa que eu acho que é legal de falar, que é uma coisa que eu falo pra caramba, pra todo mundo, castração não resolve problema comportamental. A gente tem que entender algumas coisas aí desse tipo. Então, tipo assim, Rafa, eu vou castrar e meu cachorro vai parar de fazer xixi em todos os lugares. Se o seu cachorro ele, primeiro, não passou pelo processo de ensino, de fazer as necessidades no lugar certo, foi um cão inteiro durante X tempo na vida, já cruzou, já sabe o odor de uma fêmea no cio, e tal, não sei o quê. Não é isso que vai resolver o seu problema. Né? O que eu estou falando aqui é da castração feita num período pré-puberdade. Sim. Então, o animal ele nunca foi exposto a esse tipo de situação. Então, para que eu vou deixar ele ser exposto, ficar com isso na cabeça, né? Ele a ter esse tipo de comportamento, toda vez que passar uma fêmea no cio, coisa nesse sentido, se eu posso prevenir e deixar ele desfrutar da melhor forma possível o ambiente em que ele vive. O pessoal me pergunta bastante sobre a questão do xixi de patinha levantada. Então quer dizer que se eu castrar ele antes da puberdade, ele não vai aprender a levantar a patinha para fazer xixi? Depende. Ele pode ver um outro macho fazendo isso e querer replicar esse comportamento. É uma coisa que eu falo. O fazer o xixi levantado, ele tá ligado, e aí entra diversas coisas, né? Uma, a mostrar a uma possível fêmea no cio o que aquele macho pode ser, e aí ele tenta sempre uma questão de superioridade. Então, tipo assim, eu posso ser muito grande. E isso leva a fêmea, tipo, opa. E a mesma situação da castração ligada a um macho com outro macho. O seu cachorro pode ser castrado, não tem problema nenhum. E ele aprendeu a fazer depois as necessidades com a pata levantada e faz no alto. Por quê? Porque ele quer chegar no mesmo lugar onde aquele outro macho chegou. Na altura do xixi. Entende? Então, o outro cão, olha como o negócio vira uma bola de neve. O outro cão que não foi castrado, que está marcando a presença para uma possível fêmea entender que ele é um baita macho, está gerando um estímulo no seu animal que é castrado e que não tá marcando para a fêmea, mas ele está sim querendo entrar em disputa com o outro cão por uma questão de superioridade. Tipo, é uma bola de neve. Se todo mundo castra, de bola. Agora, um castra, tu não casa, um castra, tu não casa. Mas aí também, né? Beleza, não vamos... eu digo assim, cada cabeça sua sentença. E a gente tinha um ditado de uma professora nossa na faculdade que ela dizia assim, ó, Deus e anjo da guarda protege as crianças, os bêbados e os ignorantes. Ignorante no sentido de quem não tem conhecimento. A partir do momento que você tem conhecimento, você tem que pesar na balança o que é viável para você ou não. Eu não quero castrar porque o meu cachorro não vai perder a masculinidade dele. Okay. Beleza? Arque com as consequências disso daqui a 6, 7 anos. Ele vai ser obrigado a ser castrado porque ele vai desenvolver um problema de próstata. E o tratamento disso é a castração. Então, você submeter o seu animal a todo o estresse, ter que estar constantemente cuidando do território dele para nenhum outro macho invadir. Você está submetendo o seu animal a um possível problema de saúde sério e você vai ter que submeter ele a uma cirurgia de emergência, porque a próstata dele vai estar aumentada e não vai dar para fazer quando ele estiver na melhor condição física ou clínica dele. Vai ter que ser no momento do diagnóstico. Foda, né? Mas... nossa, simples, na verdade, Rafa. O problema é... aí eu jogo a bola para ti. Os homens conseguirem lidar com o fato de que o cachorro não faz relação sexual por prazer. Eu acho que Ou até as mulheres muito machistas, porque também tem. Mas eu acho que a
a primícia do negócio e o argumento a ser usado realmente esse, tipo assim, cara, o único animal hoje, ainda não, de novo eu falei ainda, mas o único animal hoje que tem relação sexual por prazer é o homem, cara. É o homem. Animais, cavalo, vaca, periquito, papagaio, pororoca, tudo, cara. Um porco, não tem relação sexual por prazer. Não é que o cara quer ir lá e não é isso. É jogar a espécie pra frente. E, cara, qual é a intenção? E aí a gente, por isso que eu falo, o assunto é bom, porque você vai rendendo, uma coisa você vai entrando na outra. Uhum. E aí você entra em consanguinidade, você entra em diversas outras coisas que podem destruir os cães, podem, sei lá, aumento da população canina, espalhada, a relação que você falou, tem a cria, aí o dono pega, bota numa caixa e bota na frente da outra casa. Tudo isso acaba, né, é tudo um ciclo. É o que você falou, vira um efeito de bola de neve. E uma das queixas que a gente tem aqui às vezes mas o meu tio, meu vizinho tem um cachorro que é castrado e mesmo assim ele fica montando nos outros cachorros. Cara, isso não é comportamento sexual, gente. É comportamento de hierarquia. Ele quer ver quem que pode mais, quem que não pode. Me corrija se eu estiver errado agora. Comportamento de disputa, né? O cachorro tá sempre disputando, cara. Sempre. Então, para eles é assim que eles vão definir. O cachorro disputa com a gente. Sim. Disputa com a gente, não vai disputar com outro animal da mesma espécie. Não tem jeito, o cachorro tá Eles sempre... disputam com os bichinhos de pelúcia também, gente. Deixa eles ver quem é que pode mais. Isso é uma disputa eterna. Bom, Rô, muito obrigado. Se a gente puxar o barco aqui, a gente vai longe. Mas, Rafa, só queria fazer bem rapidinho aqui, 2 minutinhos, que você ia perguntar antes do vermífugo, eu te cortei. Cara, no mínimo, dos mínimos, 2 vezes por ano, tá? Dá remédio de vermes. Eu aconselho para os meus clientes 4, de 3 em 3 meses. E bem importante, quando você fizer remédio de vermes para o seu cão, uma dessas vezes você toma junto. Porque senão tu pode estar passando problema para o meu paciente. Sim. Então, 1 vez por ano o tutor tem que tomar e de 2 a 4 vezes por ano o seu animal tem que tomar. No bate-papo que tem com a Tati aqui, se eu não me engano, ela fala sobre isso lá, ela mantém os cães da creche, do daycare dela, vermifugados trimestralmente. É o melhor protocolo que tem, tá? Eu aconselho aqui os meus clientes sempre de 3 em 3 meses. Vai lá, pesa o cachorro, compra o remédio de vermes de acordo com o peso, dá uma dose, espera 15 dias, faz o reforço. Dali do reforço, você conta 3 meses e faz de novo. Boa. Então, assim, você vai ter o seu animal sempre com a imunidade, com a saúde em dia e você não vai estar se preocupando. E, lembrando, o tutor também tem que fazer a parte dele. Ele também tem que tomar remédio de vermes daí pelo menos 1 vez por ano. Aí vocês conversam com o médico de vocês que ele vai passar aí algumas medicações que podem ser utilizadas. Mas é que às vezes o médico esquece de passar essa informação para a pessoa quando ela tem animal de estimação em casa. E é bem importante, porque senão o meu paciente tá ok, mas o paciente do médico não tá e tá contaminando o meu. Faz sentido. E antipulgas. Os cachorros têm que sair para a rua, têm que fazer gasto de energia, então tem que estar com antipulgas carrapaticida em dia. Sim. Independente do produto que você use, se é tópico, aqueles Puron ou se é comprimido, importante só é respeitar o prazo de efeito desse produto, tá? Se é coleira, as coleiras normalmente duram mais. Se é comprimido, eles têm de 30 dias a 3 meses. As pipetas, todas, se não me engano, são de 30 em 30 dias, tá? Então, para lançar aí uma que vai durar 3 meses também, mas não sei se já chegou no mercado agora. Sim. Então, vê o que fica melhor para você, o que cabe melhor no seu orçamento. O importante é que o seu animal esteja prevenido. Antipulgas e carrapaticida, ele não é para quando o seu animal tá com pulga. É para evitar que ele tenha. É para evitar que ele tenha carrapato. Então, isso tem que fazer sempre. Exatamente. Bom. Falei tudo. Sem dúvidas, uma baita aula, né? Muita coisa, muito conteúdo. Isso daqui podia virar uma única aula, mas, né? A gente podia isso aqui, de uma única aula, poderiam virar várias outras aulas.
Mas eu acho que foi bem legal, a gente pode depois marcar outros e fazer outros, e se rolar perguntas aqui, eu passo para você, tá? Eu queria te agradecer a disponibilidade, o dia, né? Tipo, pô, ficou aqui professora de faculdade, não é qualquer coisa, não. Ah, pegou do pet da esquina lá. Não, professora de faculdade, para dar um conteúdo de qualidade para a gente aqui, para mim e para os alunos do Manual do Cão Ideal. Sem palavras, viu, Rô? Muito obrigado. Acho que é extremamente enriquecedor, tanto para mim quanto para os alunos. E fora os avisos, né? Tipo assim, ó, cara. E o negócio que eu acho que é mais legal que a gente combina, que é prevenir é sempre melhor do que remediar. Sempre. Sempre. Isso não tem discussão. Rafa, te agradeço o convite. Eu que Eu fico à agradeço. disposição, sempre que tu precisares, eu estou aí para te ajudar, porque eu acho que assim a gente vai conseguir cada vez mais tutores conscientes. A gente precisa propagar informação. O meu papel, o meu sonho de ser veterinária era que nenhum animal nunca no mundo precisasse mais de um veterinário. Infelizmente, isso nunca vai ser possível. Mas quanto mais pessoas se tornarem conscientes de prevenção, menos riscos a gente tem de perder pacientes por descuido. Sim, sem dúvidas. Bom, Rô, valeu, muito obrigado. Boa noite aí para você. E qualquer coisa, sabe que pode contar comigo. E a gente vai se falando aí sobre todas as outras coisas que a gente vai fazer, beleza? Fechou então, Rafa. Um beijão aí para todo mundo. Boa noite, bom descanso. Valeu. Galera, a gente fica por aqui e a gente se vê na próxima aula do Manual do Cão Ideal, na próxima coisa aí que a gente tiver aqui sobre... Próximo aulão que eu não consegui. Hã? Próximo aulão, por favor, eu não consegui no último porque eu estava em prova. Próximo aulão. Eu já tenho aqui, na verdade, já sei qual que é a próxima aula. A próxima aula é com... A gente se vê, então, na próxima aula com o Rodrigo Didier, falando sobre e-collar. Beleza? Vamos lá. Mitos e verdades sobre o colar eletrônico. O cara é muito bom, professor também, e a gente vai falar sobre isso. Beleza? Então, valeu, galera. Até a próxima aula com o Rodrigo Didier. Já vai lá e assiste.